Tudo ok? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Holoteca. Eu e Everton Livramento coordenamos a Holoteca e, em nome de todos os voluntários da Holoteca, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos desde o início e especialmente, evidentemente, a presença da Moema. É um grande prazer para nós tê-la aqui em nossa casa. A gente vem acompanhando a carreira da Moema, ela já foi objeto de exposição aqui na Holoteca, também no Shopping JL. Nós já fizemos uma exposição no Shopping JL, falando de biografias de mulheres, né, que ajudam a transformar positivamente a nossa realidade. A Moema tem uma vida exemplar, a gente vai poder estar então trocando aqui. É realmente uma grande oportunidade para a gente poder estar traçando esse diálogo aqui com ela e poder estar aprendendo, né, com essa trajetória, que é uma trajetória tão rica, vamos dizer assim, em termos de oportunidades, enfim, e uma diversidade extraordinária de situações que nos ensinam e nos ajudam aí nos inspiram, melhor dizendo, né? Então a gente queria começar colocando para alguns aqui, que eu acho que algumas pessoas não conhecem a Holoteca. A Holoteca é um local no CAEC onde a gente concentra os artefatos do saber e utiliza esses artefatos de saber como fonte de pesquisa e como inspiração para as nossas pesquisas, né? Então, o professor Valdo costumava dizer que aqui tudo nos interessa, é a tudologia. E nós temos muitas tecas, e dentre as tecas que a gente tem, por exemplo, as biografias, e agora temos aí Vocação de Semente da Moema, né, que é uma biografia de uma história de vida exemplar, mais uma história de vida exemplar. A Ecoteca, que a Luciana também vive aí, a turma da pré-IC, né, que está aqui promovendo esse evento conosco, especialmente uma iniciativa da pré-IC. Tá aí o Fernando. O Fernando, vem para cá, não vi que você estava aí, por favor. Por favor. Fernando é o diretor-geral do CAEC. Então, assim, é o Fernando que, como se diz, joga em todas as posições aqui dentro do CAEC. Então, nós estamos aí trabalhando para poder recebê-los, né, da melhor maneira possível, mas eu estava falando da Ecoteca, estava falando de uma série de tecas que tem relação aí com os temas que a gente está vendo. Mas quando eu olho para a Moema, eu me lembro muito da Volicioteca, né, que é a teca que fala de vontade, né? Então, assim, uma pessoa com vontade diz que é o primeiro poder da consciência, né, da pessoa. E a Moema é isso, né? Quer dizer, ela consegue realizar o que realiza, porque de fato a vontade está à frente de tudo, né? Então eu vou passar aqui para o Fernando para dar umas palavras de boas-vindas também, para o Everton Livramento encerrar depois. Boa tarde a todos, uma satisfação recebê-los aqui, principalmente a Moema. Para o CAEC, esses eventos são muito importantes, né? Porque traz aqui, desse círculo, né, da Conscienciologia, né, os debates de grandes temas, de temas avançados e a interação também com o pessoal que hoje está na academia, que está publicando, os autores, e as pessoas estão tratando de grandes temas de interesse da humanidade, que é a paz, o meio ambiente, tudo isso. Então, tudo alinhado aí com as propostas da Conscienciologia. Então, para nós é uma satisfação, nós agradecemos muito e vamos em frente aqui com a nossa palestra. Queria agradecer a presença de todos, da Moema aqui, que nos dá a oportunidade essa tarde. E sejam bem-vindos. Agora é com vocês. Boa tarde a todos. Vocês me escutam aí no fundo? Sim? Se não escutarem, levante a mão aí que a gente vai regulando o som. Então, em nome da PAEC de Responsabilidade Planetária, a gente quer agradecer à Holoteca, ao CAEC, por ter proporcionado esse espaço para nós, essa oportunidade de trazer a Moema para uma roda de conversa que só não está completamente no formato de roda, porque a gente não conseguiu, né, na nossa geografia aqui, formatar como uma roda. Mas sintam-se aí numa roda em termos de espaço mental, para se expressar, para pensar, para conversar conosco aqui. Nós preparamos algumas perguntas para fazer para a Moema, e em vez de a gente fazer uma apresentação formal, assim, né, do quilômetro, que é o currículo dela para vocês, a gente vai conversando, vai dialogando, e aí vocês vão conhecendo um pouco mais da autora.
Se alguém quiser interferir, a gente vai deixar um tempinho no final para isso, porque como essa entrevista, essa conversa aqui com ela é dentro do trabalho da responsabilidade planetária, a gente queria ir fazendo uma dinâmica de pontuação. Então ela vai contando um pouquinho sobre aquilo que a gente vai perguntar e a nossa equipe que está aqui espalhada pela frente vai ajudando a gente a fazer uma correlação com os assuntos que a gente estuda na conscienciologia, especificamente, no nosso caso, a paraecologia, que é a ecologia multidimensional, né, consideradas aí as várias dimensões, as energias, os vários corpos, as várias vidas. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui dando o microfone para ela dar uma boa tarde para vocês e em seguida a gente já começa a nossa conversa, tá? Boa tarde a todas e todos. Para começar, eu queria dizer que estou realmente muito emocionada de poder estar partilhando desde anteontem, né, com várias pessoas e vários públicos diferentes, mas aqui para mim é como se eu estivesse num santuário, francamente. Né? E não tive a oportunidade de estar próxima da conscienciologia, vi 2 vezes na minha vida só o professor Valdo, uma vez quando eu trabalhava como consultor da Itaipu, que teve uma exposição das miniaturas, né? E uma outra vez que eu vim aqui rapidamente, passei aqui com a Paula, que ela me mostrou, mas era tudo muito diferente. Me impressiona muito a rapidez como as coisas se fazem, se constroem, se ampliam nesse espaço. Isso é um sinal muito grande do que está de fato acontecendo e precisa acontecer aqui. E aceitei de bom grado, né, de fazer essa roda de conversa. Vamos ver o que a gente pode contribuir com vocês. E sem mais delongas, como diz a Luciana, fico à sua disposição. Ela disse, posso fazer isso, pode fazer aquilo. Eu disse, onde me levarem, eu irei, né, até as 4 da tarde. Está sendo assim. Com essa roda de conversa, a gente está inaugurando aqui uma atividade da ABRAEC, que é o Diálogos para a Responsabilidade Planetária e a Paz. O tema nosso de hoje, com a nossa convidada, é o protagonismo pacificador da Moema, que é o nosso estudo de caso de hoje. Você é o nosso estudo de caso, Moema. É uma conversa, mas é um estudo. Então, a nossa primeira pergunta para você é da sua história, né? Você veio lá de Caxias do Sul, mas se tornou uma pessoa do mundo. Como que foi isso? Bom, eu acho que antes de nascer em Caxias do Sul, como eu escrevo aí na minha biografia, né, até onde eu cheguei, eu sei que venho de lá da Europa. A minha bisavó era imigrante italiana, né? Começaram a vida no Rio Grande do Sul, na região de Caxias, e sou filha de agricultores. E durante um bom tempo, né, eu era de uma família muito, muito humilde, e para poder estudar, o jeito de poder estudar como era permitido às meninas daquele tempo, né, meu sonho era ser professora. E para ser professora lá onde eu vivia, em São Marcos, eu tinha que ser uma religiosa, porque só tinha colégio de freira. Aí eu entrei para a congregação e fiquei lá durante mais de 17 anos. Aprendi muita coisa, né? Eu sempre digo, né? Era uma instituição global, total, como todas do século XIX, sobretudo, mas que tinha entrado também no século XX. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muitas oportunidades que eu não teria nunca tido se eu tivesse ficado em casa, né? E acho que desde esse período eu comecei a ter essa possibilidade de conhecer o mundo, porque na Igreja Católica aconteceu o concílio que promoveu o adornamento, né, a atualização, e eu fui a pessoa responsável por atualizar aquela comunidade, que eram uns 4.000 mulheres em 14 países diferentes, dedicadas à educação, à saúde, ao serviço social, e claro, né, catequese, coisa assim, mas foi uma grande, grande renovação,
E para mim foi uma experiência internacional bastante grande. Eu não tinha, de fato, consciência planetária como tenho hoje, mas acho que tudo aquilo foi se somando, né? E depois a vida foi me levando para outros, como eu digo, outros mares. Não tinha nem pensado que eu poderia navegar por mares como esse, que eu estava ainda dentro da comunidade, trabalhando com Dom Helder Câmara, muito na linha da teologia da libertação, né? Mas nós trabalhávamos com a educação popular, na linha de Paulo Freire. Aí eu fui identificada pelo Serviço Nacional de Segurança como informante internacional de Paulo Freire, que já estava no exílio, né? E toda essa onda, né, da educação libertadora não podia estar junto do que era a proposta dos militares. E aí o jeito meu foi de sair do país, porque o maior receio que eu tinha era de estar denunciando outras pessoas. A gente fazia muito isso quando ficava sob tortura, né? Aí fiquei 7 anos no exílio e, como eu sempre digo, né, cada moeda tem duas faces. O exílio é muito duro, porque a gente não sai do país por conta própria, né? Como faz alguém que vai para fora para estudar, a gente vai porque tem que sair. E sempre é difícil de conseguir trabalho, se adaptar e tudo isso. Nós passamos por 5 países diferentes, eu e meu marido, mas ao mesmo tempo foi aonde eu me abri, né, para tudo aquilo que eu entendo hoje, né, da situação da América Latina. Tive muitas oportunidades também, a partir da primeira Tribuna Internacional da Mulher, paralela à Conferência das Nações Unidas, que fez com que eu entrasse num outro espaço desse mundo, através de um depoimento que eu escrevi a respeito de uma pessoa que tinha pouca formação acadêmica, mas uma grande formação na escola da vida e também na escola sindical, e que se tornou uma protagonista internacional dos direitos humanos, que se chama Domitila Barrios, né? Um livro que eu escrevi, que era uma marinheira de primeira viagem, né? Teve a sorte de ser publicado em 14 idiomas, né? E foi muito utilizado em trabalhos de educação e comunicação popular. Quando eu voltei do exílio, eu tinha muita vontade, sabe, daquilo que eu aprendi lá fora, se possível, né, divulgar para o máximo de pessoas. E conversa lá e conversa bem, dentro de tudo aquilo que eram os convites que me faziam para palestrar, né, com o pessoal que tinha tido acesso ao livro, surgiu a ideia de uma rede, né, de mulheres, porque era um tempo em que recém se estava começando a falar diretamente, particularmente com relação à situação dos direitos humanos das mulheres, né, dos setores populares, das áreas urbanas, das áreas rurais. A Rinalda está aqui, ela sempre comenta, né, como foi forte o movimento da gente no tempo da Constituinte, quando se preparou, né, a nova Constituição. E eu dediquei a grande maioria dos anos, depois que eu voltei do exílio, a esta causa. E como decorrência natural, né, nós realmente tivemos que estar muito mais ligados, né, com a questão do meio ambiente, porque nós estamos tratando de maneira muito ruim a nossa mãe natureza, né, com aquela mentalidade do o homem rei da criação, né? Com a natureza a gente fez tanta bobagem, né? Tanta estupidez, né? Muita ignorância, né? Muitos não é nem por maldade, é porque entra na onda, e a gente sabe que hoje nós estamos pagando caro esse momento da humanidade, esse último momento depois da industrialização, mas sobretudo nos últimos 50 anos, né? De tanto desperdício, de tanto descaso, né, da água, dos animais, das florestas, né? E é tudo isso que nós estamos revertendo, né? Alguns grupos, alguns seres humanos, algumas instituições, e é nisso que eu pretendo, né, continuar engajada. Quando ela me falou para vir por conta da questão planetária, é que eu tive a oportunidade também de coordenar alguns trabalhos no âmbito planetário, principalmente na ECO 92, que houve 2 documentos importantes que a sociedade civil preparou, que foi a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. E esse tratado está até hoje circulando, e esses 2 documentos, eu diria, né,
nós tratamos como os dois pilares, né, da educação por um mundo sustentável. Chega até. Ah, sim. Tudo isso que eu estou falando está no livro. E ali naquela prateleirinha, no canto, a gente colocou esses documentos históricos de preparação da Carta da Terra e do Tratado. Então eles estão expostos aqui na holoteca. Ninguém pode levar para casa, tá? Vocês só podem olhar, mas são documentos históricos que mostram como que essas coisas vão sendo construídas, né? Então, vocês viram, Moema saiu lá do sul e andou pelo mundo afora trabalhando com questões globais, né? Questões que afetam a todos nós, que são as relações entre mulheres e homens, são as relações nossas com a natureza, de modo geral. E a gente falou de fazer um contraponto aqui com a conscienciologia. A relação que nós pensamos, quando a gente conversou sobre isso, na pré-EC, foi com o universalismo. O universalismo é um dos temas, né, que a gente estuda na conscienciologia, e a gente identifica que na Moema um perfil universalista. Ela não contou, mas se vocês lerem o livro vocês vão ver, está lá no Vocações de Semente, que desde criança ela tinha essa vontade de ajudar a humanidade. Isso é um interesse universalista, né, de alguém que tem um perfil mais fraterno, que pensa grande, e aí você vai construindo com a vida os meios de fazer isso. Ela não teria tido essa vida que foi para vários lugares, vários países, com várias culturas, trabalhando com temas globais, se ela não tivesse um perfil universalista, né? Vocês que estão aí na frente, querem complementar alguma coisa? Eu falo alto. Eu acho que o outro sentido universalista da Moema... Só para eles ouvirem lá atrás. É uma conversa, gente, não é uma palestra. Então a gente vai fazer Eu acho que o que a gente precisa destacar é a questão da rede, porque a gente tem vários conceitos de universalismos, e a maioria deles, e principalmente o que ficou estigmatizado pelo conceito da ONU, é um conceito que homogeneiza a humanidade, né? Não destaca a diversidade. E o universalismo da Moema está muito próximo do que a gente discute aqui, que é a inter-relação, né, de todas as consciências em prol do max-mecanismo evolutivo, porque ela sempre trabalhou em rede. Então não é qualquer tipo de universalismo, é um universalismo com as pessoas, né, que constrói não para as pessoas, mas com as pessoas. E se vocês puderem ver aqui nesse documento, coisa de historiadora, né? Esse documento aqui, que é o documento, e a Moema foi muito holotecária, né, nesse sentido, ela guardou todo o processo de organização das ONGs, né, lá do fórum que deu origem ao tratado, está aqui nesse documento. Se vocês verem, lá em 92, a Moema estava se juntando ONGs do mundo todo, né? Então vocês imaginem fazer isso sem a tecnologia que a gente tem hoje. Isso muito antes da ONU trazer as ONGs, né? Isso tem que ser destacado. Muito antes da ONU trabalhar em parceria com as ONGs. Então, para além do universalismo, tem também o pioneirismo de juntar, né, todas essas organizações que estavam também querendo construir o melhor para a humanidade. Então, a gente vai pular aqui para a próxima questão, que é sobre a autoria, né? A gente estava justamente falando sobre os livros. Esse é o livro que ela está lançando hoje. Não é o primeiro livro, é o penúltimo. Eu falo que é o penúltimo porque o último, ela está lançando esse hoje, mas o último está no prelo, ele vai sair daqui uns 2 meses. Então vocês vão vendo, né, a produtividade aí da pessoa. Ela já escreveu vários, esse é em parceria com a Tereza Moreira, que é uma jornalista. Ela não pôde estar aqui hoje, mas numa próxima ocasião a gente
quem sabe consegue trazê-la. Esse livro é uma parceria delas duas para fazer não apenas o relato da experiência da Moema, da vida dela, mas um balanço, né? Porque a Ana Teresa foi entrevistando e a Moema foi refletindo sobre o significado de todas essas experiências e o que ela aprendeu com isso. Porque, antes de tudo, ela é uma educadora. E você, como educadora popular, tem esse foco, né, de estar sempre aprendendo e sempre trocando com outras pessoas. Então, a minha pergunta, Moema, você que é multiautora, né, escreveu para vários assuntos, em várias épocas, vários livros, é por que você fez todos esses livros, né, e como é que você faz para se manter tão produtiva? Ela tem quase 20 livros, tá, gente? Não sei se são livros, alguns são cadernos, né, que praticamente tudo que eu escrevi vinha de um trabalho concreto, presencial, né, na base de oficinas de educação popular ou eventos como esse que a gente organizou no âmbito internacional. A gente sempre diz, né, bom, num evento como esse aqui, por exemplo, né, são poucas pessoas que têm acesso, né? E entre as mulheres populares, né, nada sabe, né, como, por exemplo, para mulheres da área rural, como era difícil de se locomover do Rio Grande do Sul para São Paulo, do Acre, vindo do Rio, né? A gente sempre tentou facilitar a vinda de algumas pessoas, mas, igual ao que eu fiz no primeiro livro, a gente procurava assim, aconteceu, o que rendeu, vamos passar para outras. Então, sempre nós publicávamos livrinhos, né, cadernos assim, simples, a maioria, mas que era para que elas pudessem reeditar o que tinha sido feito com a participação de 2 ou 3 lugares, e elas reeditavam e faziam acontecer com 30, 40, às vezes 300, 500 mulheres nos locais onde estavam. Isso aconteceu desde Torres do Rio Grande do Sul até o Amazonas, né, com as extrativistas, as mulheres quebradeiras do Pão do Sul. A pergunta é essa. Como você faz para se manter tão produtiva? Eu acho que tem que ir produzindo, porque senão a gente estanca, né? Se a gente para. Eu acho que é como tudo na vida, né? Se a gente para, a gente estanca. Eu vejo assim, quando eu paro de fazer alguma coisa, né? Até nesse trabalho que nós fizemos com a Teresa, né? Digo, gente do céu, eu percebo que eu não estou mais agora podendo ir, como eu ia direto lá para Santarém, para Belém, para esses lugares assim mais distantes, Mato Grosso, né? Mas refletir, né? Foi um exercício grande de reflexão a partir do que eu tinha feito e por que tinha feito e situar na época que tinha sido feito. Mas acho que foi um grande trabalho também de produzir esse material, levando em consideração assim, que ele sirva para o maior número de pessoas possível, né? Então não é um livro de tipo acadêmico que só você usa se tiver da graduação para cima, né? A gente pretende que seja um livro que possa ser lido por muitas pessoas e que seja inteligível, né? Por uma linguagem mais coloquial. E eu estava comentando a respeito do próximo livro, é um trabalho que faz 4 anos que meu marido, Marcelo Grondin, que viveu 17 anos na Bolívia, viveu no altiplano, produziu uma gramática quechua, uma aimara, mas nunca ele tinha tido a oportunidade de estudar o que foi a colonização no âmbito do continente e se meteu nessa empreitada. Mas aí, só porque nos pusemos juntos é que a gente conseguiu terminar, que é um livro que conta o genocídio dos povos indígenas no continente. Então, pegando desde o sul até o norte, mais de 70 milhões de povos, de pessoas pertencentes aos povos originários, foram mortos pelos colonizadores aqui nas Américas, né? Isso a gente não sabe, então muitos dos nossos preconceitos vêm daí, da nossa ignorância, né? Então esse livro foi também feito numa linguagem bastante popular, no sentido de que possa ser utilizado nas escolas, né? E também para apoiar o trabalho das lideranças indígenas, de instituições de apoio. E
Então, nessa etapa, depois não sei o que vai vir, né? Certamente vão aparecer outras oportunidades. O primeiro livro que eu fiz foi esse, o depoimento de uma mulher das Minas de Estanho da Bolívia, que eu encontrei na tribuna paralela à primeira conferência sobre mulher, desenvolvimento e paz das Nações Unidas. Eu fiquei muito impactada com